Graça e paz, igreja. Desculpa aí o infortúnio, bebi muita água. Primeiramente, agradecer pelo convite, né? O pastor Emerson, a Clarice, moro aqui pertinho, né? Acho que é a segunda vez que eu venho na igreja. Pecado mortal isso, hein? E a Alessandra, que nunca veio. Sem perdão esse daí. Eu acho que é importante a gente poder visitar outras igrejas para entender que não tem só um jeito de louvar o Senhor, né, de falar de Deus, e mesmo dentro da mesma denominação nós temos diferenças e formas de ser, né? Então não existe religião santa. Santo é Deus, né? E as religiosidades são múltiplas, né? Então é importante a gente ter uma sabedoria e um discernimento quanto a isso, para a gente sacralizar o que é santo, não o que é mundano, né? E vou me apresentar aqui, né? Meu nome é Davi, sou casado, a Alessandra, minha esposa, bela esposa. Milagre, Deus de milagre. Deus de milagre. Ó, eu conheci ela, eu tinha 58 quilos. Ou seja, era só a cabeça, né? Porque hoje eu tô com 90, então dá uma diferença boa, né? Fala, meu Deus, era só a canela e a cabeça mesmo. Ela teve um olhar de compaixão, né? A propósito, né? E agora temos uma filhinha, a Isadora, tem 13 anos. Sou professor do Estado, sou professor de Sociologia, né? Eu dou aula. Sou do Ministério de Compaixão, da Igreja do Nazareno do Jardim das Flores, né? E líder dentro do Ministério de Compaixão do Mirada de Amor, que é um ministério específico para pessoas e famílias com pessoas com deficiência, né? Especificamente com algum agravo cognitivo, né? Então, um nível mais alto de suporte, sendo autismo ou síndrome de Down, deficiência intelectual, né? Então, a nossa igreja, a nossa instituição, a Igreja do Nazareno, tem esse projeto, né? Começou no Chile, e hoje o Brasil tem expandido mais no Brasil do que no Chile. E são famílias que às vezes se escondem os seus filhos, não permanecem na igreja, né? E aprove Deus, fizemos 1 ano e meio ali de acompanhamento e há 2 anos temos esse ministério na igreja. Então, em resumo, né, das funções que eu tenho e quem eu sou, é isso daí, né? Mas quem nós somos, a nossa identidade está em Cristo, né? Desde que somos transformados. Então isso muda muito, né? Então a profissão é só um momento, uma circunstância. As funções na igreja também são momentos, não é quem nos define de fato, né? A definição nossa está em Cristo. Fui chamado para falar sobre evangelismo e compaixão. Obviamente, né, sou ministro dentro do Ministério de Compaixão, e Deus tem já alguns anos trabalhado realmente nesse setor aí comigo, né? As obras mais sociais e de abrigos, casas de recuperação, mirada de amor, nesse sentido, né? E hoje eu quero... Tem um relógio aí? Ali, restam 36. Olha lá, nossa, que constrangimento, né? Restam 36 minutos, já, tipo assim, né? Não tem muito escapa. Entendi. Então, já encerra ali. Então, vou buscar cumprir aí, Deus nos dirija, que seja Deus quem fale aqui. Já foi orado e eu acredito na oração que já foi feita. Irmãos, então, o texto indicado pelo pastor é Mateus 28, 19 e 20. Um texto, eu estou utilizando a Almeida Revista e Atualizada. Não precisa pôr, é o versículo clássico: ide e pregai o evangelho, né, a toda a criatura. Depois, em Atos 1:8,
essa linha, já não mais Jesus está aqui, ele foi para o céu, os apóstolos estão e são enviados. Há todo um simbolismo da vinda do Espírito Santo, de que na Torre de Babel, a diferença de linguagem foi para confusão. Em Atos foi para unidade. Eu acho que essa talvez seja a principal interpretação de que na vinda do Espírito Santo, a diversidade de linguagens é significado de unidade da igreja. Hoje estamos falando em português. A Bíblia é hebraico e a fala comum aramaico, né? Então, aqui é o confim do mundo, né? Osasco, São Paulo é o confim do mundo, se você pensar bem, né, da onde estão os israelitas. Então, dentro desse contexto, portanto, os apóstolos saíram para evangelizar. E aí, eu tive a liberdade aí de poder fazer um recorte dentro dos versículos propostos com 2 textos base. Então, com 3 textos base. O primeiro é Mateus 5, 43 a 48. Então, como que eu vou seguir aqui, irmãos? A ideia de uma compreensão bem rápida do que é evangelismo, depois do que é compaixão, e que essas duas coisas não são necessariamente discipulado, mas que estão associadas. Vou dar um testemunho de um hoje irmão e amigo que nós acabamos acompanhando desde da sua situação difícil até aqui, tentando ser bem específico de como que aquilo que foi dito tem que existir hoje. E o olhar de compaixão não é um ministério da igreja, é a vida de todo cristão, né? Não se compartilha. A religiosidade compartilha ministérios, mas para Cristo é um só. É ser um sacerdote, né? Aquele reino de sacerdotes, como já foi profetizado com Isaías e depois em Apocalipse, e Jesus também dizendo, cada um aqui é um sacerdote de Cristo, né? Cada um é representante, é um pequeno Cristo. Amém? Vamos lá então, eu vou ler esse texto, Mateus 5, 43 a 48. Olha que interessante. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Aí, indo ali, capítulo 6, versículo 1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte não terão galardão junto ao vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmolas, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tudo, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Irmãos, vejam só, a gente já vai fazer uma análise rápida, uma interpretação desse texto, mas o ide e pregai o evangelho, Jesus até diz o que é semelhante isso. Imagine que você achou R$100 na rua. Você pegou, qual a primeira coisa que você vai fazer quando você chegar em casa? Vai contar para o pessoal, né? Vai mandar mensagem, nossa, achei R$100. Sorte sua, azar de quem perdeu. Mas você vai compartilhar essa boa notícia, né? Que eu achei os R$100. Agora, se você ganhou na Mega Sena, essa alegria vai aumentar, não é?
Fala, nossa, ganhei na Mega Sena. Você vai falar, pelo menos algumas pessoas, você vai falar disso, e vai falar muito. Se você for curado de uma doença muito grave, depois desse processo, você vai compartilhar. Sempre que puder, isso se tornará uma pauta sua, porque isso é uma boa nova, é uma notícia boa que precisa ser compartilhada. Desse modo, quando nós falamos de pregar o Evangelho, não é algo, percebe que não está mandando, entre aspas, é natural. Se você se sente perdoado, se você entendeu que tem uma coisa preciosa, se você entendeu que você está sendo curado, é parte da sua vida. Não é algo que você vai fazer porque mandaram, é algo que vai acontecer pela gratidão de tudo que já aconteceu ali, é esse sentimento. Então, de maneira simples, ir de pregar o Evangelho é transmitir aquilo que Deus já fez em nós. Essa nota que Ele nos deu, né? De que vale muito dinheiro, e vale muito mais que qualquer dinheiro. Várias vezes eu já achei dinheiro na rua, 50 centavos, R$1, R$10, R$50, né? E muitas vezes já aconteceu. Isso é sorte, né? Vamos dizer assim. Sorte maior é ter Jesus. Quantas vezes nós já percebemos que seria um acidente e Deus livrou? Aí você vai contar para as pessoas isso. Você tem essa vontade de compartilhar essa coisa boa. Então, de maneira simples, evangelizar, que é uma palavra do português mesmo, transmitir notícias boas e novas, é praticamente dizer aquilo que Deus está fazendo com você, é um testemunho. Mais amplo que isso é falar a história do povo de Deus para uma outra pessoa. Então, evangelizar é consequência da vida cristã, daqueles que foram transformados por Jesus. E isso se dá de diversas formas, né? Não tem uma forma única, de fato. Evangelizar é, antes de tudo, como eu disse, é você compartilhar isso. E tem várias formas de fazer isso. A gente não pode achar que é só sair na rua e entregar um panfleto. É o testemunho, em casa, na igreja, mas no seu trabalho, não é? Às vezes, passa 10 anos, mas o seu testemunho arrasta uma pessoa para Cristo. Ou melhor, Deus, através de você, transmite isso. Pronto, evangelizou. Então, é mais simples. O outro passo é esse texto que nós lemos aqui. Na medida que estamos evangelizando, muitas coisas Deus começa a requerer de nós, para esse aprofundamento da relação. Então, primeiro entender o que é a evangelização, depois entender o que é o olhar de amor. O que significa ser filho de Deus? Não é? Olha aqui que diz que amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, que mais ou menos a lei fala. Jesus diz, já não dá mais, a gente vai aprofundar isso. Porque se nós amamos a quem nos amamos, que recompensa a gente tem? Isso até os fariseus fazem. Um homem corrupto, ele pode amar sua esposa. Um bandido ruim, um mafioso da Itália, eram grandes exemplos de pais de família. E de cuidar dos seus, por vezes muito melhor do que religiosos. Então veja, amar quem nos ama é bom e demonstra gratidão. Mas para nos tornar filho de Deus, a coisa é um pouco mais profunda. E aqui ele vai dizer, ame a quem vos odeia, a quem você não gosta. Assim vos tornareis filhos de Deus. Então veja, esse é um passo adiante. Para eu me tornar um filho de Deus, eu vou agir com amor com aquele que não age comigo. Com aquele que não pode me dar recompensa. Com aquele que não vai me agradar como eu espero. Com aquele que por vezes eu não gosto. Para aquele que eu sou perseguido. E olha que é difícil hoje ter alguém que persegue uma outra pessoa, como tem em muitos países. Mas veja que sofrer perseguição é uma marca do Evangelho. Se você comete amor, não se comete crime. Se comete crime é a lei. Mas se é por amor, é uma marca que Cristo está com você.
Então, olha, na medida que você sofre pelo amor de Cristo, você também quer transmitir você transmite esse amor. O que nós vemos do cristão maduro são marcas e dores, mas ele transmite como Deus, com ele, fez ele superar aquilo. E a marca do Filho de Deus é amar quem não gosta da gente, quem nos odeia, inclusive, quem nos persegue. Então vos tornareis filhos de Deus. E aí começa um olhar de compaixão. Então, evangelizar é simples, mas quando a gente vai crescendo no evangelho, as coisas, a boa notícia requer de nós atitudes mais profundas. E aí vem um outro ponto. Deus através de nós faz obras boas, mas não é para a gente trazer câmeras, luz, câmera, ação. Estou doando esta cesta básica para essa pobre senhora que passa fome. Olha a cara dela de passar fome. É humilhante isso, né? Vamos bem falar a verdade, para não dizer que é ridículo. Muitas vezes eu estou assistindo a TV e falo, rapaz, quanta vergonha eu estou passando aqui. Que os irmãos estão humilhando a outra pessoa. Quem deve ser exaltado na doação é Deus. Fim, acabou. É uma teologia bem simples, como foi dito aqui. Portanto, não toque trombeta. Faz um programa inteiro, reconstruir a casa dessa mulher, dei um novo carro. Pom, pom, pom. Aí tem a marca das empresas que ajudaram isso. Isso é o capitalismo. Agora, o cristianismo é diferente. Nem sempre vai ter selfie. Nem sempre precisa ter selfie. Inclusive, isso era uma questão, quem já teve em abrigo, casa de recuperação, uma orientação meio básica, né? Hospital, não dá para você ficar tirando selfie. É feio demais. Então, veja, percebe que a gente vai aprofundando o que é transmitir a boa nova? Que chega um momento que você se apaga dentro dessa boa nova, para que apenas ela aconteça. Obras essas que Deus escolheu antes que o mundo acontecesse, já escolheu você para boas obras, daqueles que são seus escolhidos. E aí você abre o coração e a gente vai entendendo isso. Mas não é simples. Você se apagar enquanto o mundo todo, ainda mais hoje, tem tanto holofote. Mas são luzes artificiais. São luzes artificiais. A luz de Deus não vai apagar. Essa é a grande diferença. E muitas obras nós não vemos. Não quer dizer que Deus não está agindo. Simples assim. Deus nunca parou de ressuscitar morto. Nunca. Nunca parou de curar doenças. Nunca parou de fazer milagres extraordinários. Não é porque a gente não vê que não existe. Você está vendo o ar, mas você está respirando o ar. Os sentidos enganam. Deus não trabalha apenas pelo nosso sentido. O tato, a audição. É também por isso que Ele se comunica conosco assim. Mas a fé é a certeza do que não se pode ver. Vejam só. Evangelizar é falar de algo que te deixou muito alegre, que você reconhece que ganhou, e você não teve merecimento, uma nota de 100, jogou um joguinho, Cristo morreu por nós. Nessa caminhada começa a ficar mais exigente, e esse amor requer que você se anule de certa maneira, frente a muitas coisas. Aí vai criando um olhar de compaixão, você vai entendendo que você não merece, e que Deus, através de você, pode mudar também o olhar, mudar o outro. Mas mesmo para isso, tem que ter sabedoria, para que Deus seja glorificado. Estão acompanhando aqui juntos? Então, olha como é importante isso. A boa obra precisa, sobretudo, ser vista por Deus. É deselegante, por vezes cruel, ganhar likes com a miséria alheia. Muda o foco da obra.
que é acolher a necessidade para simplesmente expor histórias. De que é a ação de compaixão que deve ser exaltado, não aquele que ajuda. A serenidade compassiva é resistente à propaganda que expõe a miséria e exalta o eu. A serenidade compassiva, ou seja, você ser sereno ao compartilhar com compaixão, é resistente a tanta propaganda e tanto marketing. Não está ficando legal propagandear tantas coisas, porque expõe a miséria e exalta o eu. Vejam só, lendo livros ou você convivendo com alguém que foi missionário por muito tempo, no Brasil, mas em um lugar muito desigual, ou fora dele, você vai ver que essas pessoas são bem humildes e dificilmente expõem os outros. É quase uma regra. Por quê? É o olhar de compaixão. A obra foi feita por Deus e tem muito milagre acontecendo. Muito cego voltando a ver, muito milagre. Mas percebe que é Deus que é exaltado? Às vezes a vontade que dá, às vezes eu falo isso na igreja, pode deixar a esposa, não vou pesar, é tirar todos os bancos, pagar a luz. Mas não é para fazer teatro, é para sentir. É fácil demais, irmão, conforto demais. Tira o ar, desliga tudo, vamos, agora sim. Quando está muito confortável, eu não quero me mexer. O problema do Brasil é o conforto, dos Estados Unidos é o conforto. Onde o evangelho está crescendo hoje? Na China. No leste europeu. Então veja, onde há perseguição você depura, o ouro sai purinho. Mas aqui a perseguição nossa é mental, é com conforto, está confortável demais. A gente quer mostrar demais e não precisa, o evangelho é simples, mostra pouco, mostra nada, nem precisa tirar foto. Basta Deus saber, fim. Basta Deus saber, ninguém mais vai saber. Pronto, acabou, tá bom. Vamos gostar. Enfim, vou parar por aqui. E focar o quê? Vejam, evangelizar, aí Deus quer eu falar do que Deus fez comigo. Nessa trajetória, Deus começa a exigir mais, e eu vou para que eu seja mais parecido com Ele. Então, as obras que Ele faz através de mim, que Ele mesmo já preparou, é semelhante a que Cristo fez. Vá e não contes a ninguém. São grandes obras de transformação interior, e é Deus quem faz, de revelar coisas, porque Deus faz, para a glória dEle mesmo, é Ele quem faz, e quando é com Deus, você se sente confortável em se anular, não quer dizer que é bom, mas você vai se acostumando, de que é melhor assim, a responsabilidade é de Deus. Então, vamos agora para outro texto, em Mateus 25, e aí, então, eu vou começar a compartilhar aí uma experiência que nós tivemos. Mateus 25, do verso 31 ao 46. 25, sim. Olhem só, nós lemos ali o começo de Mateus, Sermão da Montanha. Tem toda uma trajetória de 3 anos de Jesus, e de repente, essa é a última palavra dele que está em Mateus. O Lucas não vai ter essa palavra, é particular de Mateus mesmo, antes da Páscoa, onde ele será morto. E é interessante, você pode perguntar, mas quais são os critérios para eu entrar no céu? Né? Jesus dá mais exemplos do que regras, mas em algum instante ele coloca algumas regrinhas lá só para não ficar muito livre, né? O pessoal tem uma direção mais clara, o pessoal gosta de uma regrinha, peraí, deixa eu ver, essa lei está lá em Levítico, não, você não está cumprindo essa lei. Aí Jesus demonstra e fala, interprete, siga, né? É mais difícil isso, né? Mas também é mais concreto. Nossa, ele perdoou.
a regrinha é mais fácil de você saber o que é certo e errado, entre aspas. E para fazer? Essa é a diferença, que Deus transforma o coração na caminhada. A lei só mostra que você é incapaz de cumprir. E você vai ter que se esforçar bastante. E aí, para aqueles que gostam de regrinhas, vou ler esse texto que vai nos ajudar a entender, né? E aqui ele está falando do juízo final. Um bom tema, juízo final, né? Então, vamos ver o que Jesus faz dentro dessa caminhada. Verso 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Ele se assentará, Jesus, com todos os anjos, no trono da sua glória. Eu penso em algo celestial, algo lindo. E todas as nações serão reunidas em sua presença. Ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então aqui não tem dimensão política, irmãos, tá bom? Aqui é apenas algo funcional explicativo. Então não tem a ver com nenhum contexto político, só para deixar bem nítido, né, que às vezes tanta confusão que o mundo nos passa hoje, e a visão de direita e esquerda que temos hoje vem da Revolução Francesa. A aristocracia à direita e os jacobinos mais à esquerda. Então a Bíblia é 2000 anos antes. O que eu quero dizer? O que ele está falando de direita e esquerda é apenas funcional, tá bom? Que como eu já vi interpretações bastante criativas, né? É melhor a gente pontuar as coisas, né? Para o irmão não sair andando aí para uma vereda que não é tão boa. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, são os cordeiros: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparada desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver. Então perguntarão os justos: mas quando foi que tivemos com fome, te demos de comer, ou sede, demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu não me vestistes, achando enfermo e preso não foste ver-me. E lhe perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes pequeninos, a mim deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Fome, sede, nu, estrangeiro, que é o forasteiro, né? Ou na sua própria terra, um migrante ou um imigrante, enfermo e preso. Isso são parâmetros que devem estar na sua vida ao longo do tempo, que sejam naturais. Auxiliar na fome de alguém, na sede, que não tem como se vestir, que é um estrangeiro, não tem como fazer, não sabe nem falar a língua, está enfermo, está doente, está preso. Isso, perceba, aí a gente dá um passo a mais, da vida cristã mais profunda, onde que o evangelho está sendo proclamado pela sua caminhada. É natural, porque é sobrenatural, é tão sobrenatural o que acontece com os filhos de Deus, que parece que é natural, mas é obra de Deus. É um olhar de compaixão que vem de Cristo. Em 2017 para 2018, eu conheci um rapaz, o Sandro,
que tinha vindo andando a pé de Salvador. E aí ele ficou internado 6 meses numa casa de recuperação. A irmã Marisete, da nossa igreja, que era da nossa igreja, acompanhamos ele. Ele ficou bem. 6 meses ele voltou, estava trabalhando. Começou a sair do parâmetro que deveria permanecer. Voltou para a casa dos pais dele, da família dele, que era em Recife. Não, ele voltou de ônibus. Ele veio a pé de Salvador, pois ele volta de ônibus. Fica nem um mês lá, ele vê que a vida dele começa a piorar muito. Ele fala, nossa, eu preciso voltar para São Paulo. Aí o irmão dele fala, você não tem dinheiro? Ele falou, não, faz como você fez da primeira vez. A primeira vez ele demorou 3 meses. Dessa vez ele estava um pouco mais longe, estava em Recife, mas demorou só 40 dias. Veio andando também. E essa trajetória dele de 40 dias, ele passou sede, passou fome, ficou sem roupa, quase foi preso, fez ilegalidades também, fez muitas coisas erradas. E certa vez eu saio do culto, ele está parado lá do lado de fora, mais magro ainda, não é? E pedindo ajuda. Falou, não, a gente vai dar um jeito. Volta para uma casa de recuperação e ficar 1 ano e 9 meses. Não é pouco tempo, 1 ano e 9 meses. E a partir de 1 ano e 6 meses, ele já podia sair de lá, já estava bem. Mas o responsável pela casa, o pastor Adriano, apóstolo Adriano, infelizmente falecido, falava, ele já pode ir, mas eu falava, Sandro, o sinal que você tem que sair é ter um emprego. Então a gente já tem quase 2 anos, quase 3 anos, né? Foram 6 meses na primeira casa de recuperação, 6 meses fora. 1 mês na casa da família, voltou, 1 ano e 9 meses. E aí, abriu uma porta de emprego. E eu fiz algo, atenção, façam isso com muita sabedoria, entende? Não estou recomendando, trouxe ele para a minha casa. Aí ele morou 1 mês em casa, né? Então, veja bem, muita sabedoria e direção de Deus quanto a isso, irmãos. E aí ele ficou 1 mês em casa. E até que a gente conseguisse uma casa para ele ficar, mas ele já tinha um emprego. E dentre as casas que eu saía junto com ele para procurar, tem um lugar que eu cheguei, eu senti, falei, não, tem que ser aqui, tem que ser essa casa. Era uma mais cara, estava R$600, era bonitinha. O rapaz tinha acabado de fazer a casa, faleceu. Então ninguém tinha alugado ainda. Alugamos. 2 meses depois, dele subir a escada até a casa dele, passava pela porta de uma outra moça. Aí ela ofereceu um café, um bolinho toda vez que ele passava. O que vocês acham que aconteceu? 2 namoradinhos. Só falta 2 beijinhos, né? Começaram a namorar. Aí, eu falei assim, quer dizer, Deus ali estava indicando alguma coisa, né? E aí foi todo um processo com ela também, que ela se converte ao Evangelho, entra a pandemia, já em 2021 eles se casam e muda a vida dele, né? Coloca os dentes, ele não tinha uma parte dos dentes, melhora, começa a ficar mais gordinho, e ela fala assim, eu tenho uma casa na Bahia, por que ninguém está pagando aluguel aqui? Vamos para a Bahia. Foram para a Bahia. Chegando lá, ele voltou a estudar, tirou carta de motorista. Hoje, esse ano ele termina o ensino médio, conseguiu a carta. Conversei com ele essa semana e falou, Davi, eu estou até pensando, vai tirar a carteira D, né? Quem sabe eu fazer uma faculdade? E eu falei, mas qual? Eu falei, não sei, pensei em direito. Eu falei, por quê? Esse emprego que ele teve depois que ele saiu da casa de recuperação, o rapaz que contratou ele passou a não pagar os salários. Era uma pessoa que contratava estrangeiros e pessoas mais humildes, a gente entendeu que era para explorar eles. Triste demais, né? E muitas vezes falando em nome de Deus, era uma palavra bonita ele tinha, estou dando oportunidade, mas depois a gente vinha que estava se aproveitando. Irmãos, a vida do Sandro, e eu falei com ele que eu ia dar esse testemunho aqui,
expressou de maneira sintética o que Deus pode fazer e faz na vida de muitos. Entende? Tirou da rua, melhorou ele, deu oportunidade de se autossustentar, mudou a face dele. Daqui a pouco a gente vai ver a foto dele. Se tiver aí aquela primeira foto, eu coloquei em ordem, tem duas primeiras fotos. Já pode... Olha ele aí, ó. Olha o Sandrinho aí, gente. Olha o estilo do garoto. Vocês conhecem o Salomão do reggae? Já ouviram o reggae dele? Então, eu falava que ele era o Salaminho do reggae. Eu mostrei o Salomão do reggae para ele e pronto. Era 24 horas por dia ouvindo o Salomão do reggae. Eu mesmo já foi o que eu fui fazer da minha vida. A próxima foto? Maguinho menino, né? Vamos ver aqui o antes e depois. Vamos? Voltou a estudar. Ele está tão feliz quando ele voltou a estudar, uma alegria assim tremenda, né? Ele falou, nossa, voltei a estudar, não me aguento de alegria de estar nessa escola. A próxima... Aí melhorou, né? Eu pesava, comprou um uniforme, eu falei, mas tira uma fotinha aí que você está rindo ainda, então aí fica difícil. A próxima, que eu acho que já é na casa dele, nós fomos lá visitá-los, né? E a esposa dele, a Ilma, é cozinheira. Olha que homem abençoado. É bênção pura. Eu falo, não dá nem para você contar esse testemunho lá na casa de recuperação que está gerando inveja. Ele ligou para mim, mais bolo. Próxima foto. Aí, ó. A Isadora, a minha filha aí era um pouquinho menor. Alguém pode estar, nossa, Davi, você está falando o contrário, você está mostrando foto, está fazendo um monte de coisa, tudo que você falou que não era, né? Mas o que eu fiz? Eu não estou explorando a miséria, estou mostrando o processo inteiro. É o testemunho. Eu conversei com ele, até falei, você podia ir pregar aqui no meu lugar. Em vez de eu ficar falando, você vai lá e já demonstra já, né? Mas agora, para a gente ter esses instantes finais de reflexão, vejam só, de muitas histórias que Deus deu oportunidade que eu pudesse acompanhar, a dele é a mais reluzente do que Deus faz, a transformação e a profundidade. E Deus já fez muitos milagres, de cura, de mudança de situação econômica, de revelar a palavra bem precisamente. Mas de todas as grandes coisas e maravilhosas, parecem fogo de artifício quando você vê transformação de vida. A transformação de vida é mais importante que a cura. É mais importante que cura. A transformação de vida é mais importante que melhorar a condição econômica. A transformação de vida é o melhor testemunho que tem. É melhor que achar o melhor dinheiro. O bilhete da Mega Sena de dezembro, do dia 1º de janeiro, lá da virada. Porque isso o dinheiro não compra. Você compra amizade, mas tem custo alto. Se acabou o dinheiro, acabou a amizade. Você compra o amor, tem custo alto. Acabou o dinheiro, acabou o amor. Mas a transformação de vida é o pingo do reino do céu no coração de cada um. É você começar a viver o reino, a vida do salvo aqui na terra. O reino de Deus já começou entre nós. Jesus disse, já está entre nós. A gente já experimenta a eternidade nesse mundo transitório. E a transformação de vida é o sinal da glória de Deus em nós. Por isso que prosperidade é passageira, não é tão importante. Porque a prosperidade financeira é passageira. E mais importante que a prosperidade é a cura. E talvez mais que a cura, a profecia. Mas todas essas são menores que o amor que está embutido em transformação de vida. Isso é maior, isso é mais importante. Isso fica para sempre. A cura passará, você vai morrer. Você foi curado do câncer, passa 3 semanas é atropelado. Que tragédia. Você é curado, você vai envelhecer, você vai morrer. A salvação você não perde. Porque você não consegue ganhar a salvação. Ninguém conquista a salvação. Ela é dada por Deus, por misericórdia, por graça. Você não pode perder o que você não ganha.
A conquista é de Cristo. E a certeza vem de Deus. Só Deus põe essa certeza. E por isso que nós nos tornamos ousados, intrépidos. Porque a gente tem a certeza que a gente não pode perder o que Deus deu. Ninguém pode tirar. Fim. Ninguém pode tirar a transformação que o Sandro teve. Podem acontecer muitas coisas, econômicas, saúde, mas o que Cristo fez está para sempre. Está marcado. E é isso quando a gente fala de evangelismo e compaixão, portanto, se eu começo anunciando aquela sensação que Deus me deu perdão, e eu quero anunciar isso, o próximo passo é eu começar a agir com aqueles que eu não gosto tanto, perdoando eles, orando por eles, aqueles que eu não quero estar próximo, mas eu vou orar por ele, aqueles que eu não gosto, que eu não concordo, é um passo da maturidade que Deus faz, da transformação que Deus traz, de ser parecido com Cristo, sabedor que quando a boa obra começa a aumentar em nós, a glória deve ser dada a Deus. Muitas vezes, talvez na maioria, vai e não conte a ninguém. Deus está vendo esse milagre. E aí nós vamos aprofundando nisso. E então a sua vida, naturalmente, você vai estar dando alimento para quem tem fome. Nem vai precisar fazer campanha. Você vai estar auxiliando com copos de água, com água. Água material, essa daqui, com quem tem sede. Porque o evangelho já está sendo transmitido. Aqueles que estão passando frio absurdo, não têm roupas. Aqueles que são estrangeiros. Quem é cristão não pode apoiar expulsão de estrangeiro, meu Deus do céu. Que absurdo é esse? O evangelho de Deus é acolhimento, não importa o governo, não importa. Vós fostes estrangeiros em terra estranha, a descendência nossa é de Abraão, Isaque e Jacó. Essa é a nossa descendência, e o estrangeiro é bem-vindo aqui. Na igreja do Nazareno, em todas as igrejas de Cristo. Estão entendendo? É Cristo. Nós estamos de passagem. O estrangeiro é nosso irmão. A circuncisão é do coração dele. É viver o evangelho. O enfermo, visitar. Percebe, nem fala em curar, visitar. Deus cura. Ou não, é a providência dele, visita. O presidiário, ladrão bom é ladrão morto. Fala com o rapaz da cruz, com Jesus, quem estava ao lado dele lá. Essas marcas são os critérios do evangelho na nossa vida. E no final, eu não preciso fazer lista. É a vida que nós levamos. É a vida que nós temos. É o evangelho sendo pregado. Não vai precisar sair para evangelismo. Nós podemos organizar isso sim, óbvio. Mas a nossa vida já está sendo isso. Porque é assim. E muitas vezes, aí eu vou encerrar, que sempre eu estou na sala de batismo. Aí eu falo, irmãos, muito mais que não pecar, é se arrepender. Pecar a gente erra. A gente peca. Se arrepender. O que eu quero dizer com isso tudo? Deus ainda nos dá a oportunidade de sermos humildes. E faz daqueles que estão crescendo com Ele, serem rápidos no arrependimento. Não tenho dúvida que muitos de nós estamos precisando ouvir isso, seja rápido em se arrepender. Demora não. Porque quanto mais demora, a raiz de amargura cresce. E você vai ficar doente, porque não se arrependeu. Seja rápido. Errou? Pede perdão. Rápido em se arrepender. E tardio em pecar. Mas se pegou, meu Deus, perdão. Então, irmãos, o olhar de compaixão, evangelismo e compaixão, é a expressão da vida de Cristo em nós.
não é algo misterioso, não é algo misterioso, difícil, 7 passos para alcançar. É isso, entende? É a trajetória. E o mais lindo disso tudo é que é nos passos de Jesus. É só essa igreja aqui, Reino e Família, caminhar em seus passos. O que faria Jesus? Segue isso. A relevância no bairro já está aqui, já está relevante. E os testemunhos vão fazer ser mais relevante. A relevância está, uma alma salva já está muito relevante, 2 está muito. Percebam, não estou colocando coisas baixas. Estatística baixa, não. Quanto vale uma alma? Transformação de vida é uma luz muito forte. Vamos nos levantar. Gostaria de fazer uma oração. Irmãos, que essa palavra possa tocar o coração como tocou o meu coração. Deu exemplo aqui do irmãozinho Sandro, a sua transformação de vida, hoje um testemunho, alguém que realmente hoje é um testemunho, ele anuncia o evangelho, naturalmente, mas todos nós temos que viver isso, e aí nós nos sentimos livres, porque nós não estamos presos, o que Deus nos deu foi muito maior, e a consequência são as boas obras, vai ser natural, não vai ser pesado. Feche os olhos. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor. Nós somos gratos a Ti porque o Senhor tem nos transformado. A Tua palavra está nesse lugar. A Tua palavra está na África do Sul, na Venezuela, na China. Mas nessa igreja aqui, próximo à rodovia Raposo Tavares, Senhor, que o Senhor aprofunde, nós pedimos, aprofunde o relacionamento de cada irmão com Cristo, com o Senhor mesmo, para que eles possam deixar para trás o que já passou, já não tem importância. Muitas coisas que nós achávamos que eram tão importantes, de trabalho, de emprego, até de relações que não são, porque Deus não dá importância para muitas dessas coisas. Mas o Teu Evangelho, que os irmãos deem importância para o Teu Evangelho, para a Tua palavra. Que a Tua palavra cresça neles e eles possam naturalmente expressar o Teu amor, o que muitos já estão fazendo. Que eles só perseverem. Agora orando por muitos daqueles que eles não gostam. Colocando na agenda, no caderno, orar por pessoas que eles não gostam do jeito. E assim o Senhor nos purifica. Que o Senhor possa, aleluia, aprofundar para que um passo atrás do outro, sem percebermos, nós estejamos matando a fome de algum, a sede, a roupa. Às vezes você tirando a roupa está frio, você tira aquele casaco, você vai passar frio por 1 hora, aquela pessoa não tinha por 1 semana. Visitar pessoas ou parentes ou amigos que estão presos, mande cartas, pessoas que estão hospitalizadas, isso tudo vai ser consequência da sua vida e Deus vai direcionar cada um aqui. E de repente, quando você estiver em um hospital, em uma situação difícil, Deus vai te visitar através de outras pessoas. Mas mais importante, ou tão importante quanto, é que nós somos o reino de Deus que já está aqui, e portanto, isso será sempre expresso através de nós. Pai, nós somos gratos a Ti por essa noite, por tudo que o Senhor já tem feito por nós, que o Teu Espírito Santo fortaleça e limpe a nossa mente e coração, para que nós possamos naturalmente, com leveza, pregar o Seu Evangelho, em nome de Jesus, amém.